Beleza. Pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso primeiro encontro, né, do ciclo de palestras virtual. É uma iniciativa aí do nosso grupo Cuidando do Boi, justamente nesse período aí que a gente está em greve, buscando outras melhorias, outras reivindicações, mas a gente não pode parar. Então, assim, esse projeto ele visa manter nós, que são os do agro, da pecuária, unidos, principalmente os estudantes, os alunos. E aí, hoje, nesse projeto, que é um projeto nosso aqui da faculdade, a gente convidou o Everton, né, nosso parceiro de sempre. O Everton, ele é ex-aluno aqui do PPG-VET e tem contribuído tanto aí para nossos alunos aí, está aí com estágio, palestras presenciais, já teve. Mas eu vou deixar o Everton, ele se apresentar. Beleza, Everton? Fique à vontade para falar de você, de sua trajetória, e depois já entrar no tema. Tranquilo. Hoje, né, quando o Tonico fez o convite, eu falei, Tonico, vamos fazer, mas vamos tentar fazer alguma coisa diferente, né? Porque às vezes que a gente foi aí em Salinas, a gente sempre falou, né, um pouco mais de reprodução, fisiologia, mostramos resultado, né? Já falamos algumas vezes aí presencialmente, e dessa vez a ideia é a gente falar um pouco, abordar outro tipo de tema, claro que não fugindo da área da reprodução, mas falar um pouco mais de histórico, de ciclo pecuário, o que é ciclo pecuário, né, trazer alguns números, né, de asbia, né, de quantidade de animais inseminados, né, essa que é a ideia aí. Né, quem tiver depois alguma coisa para poder completar, como o Tonico falou, manda aí nas perguntas, depois a gente, né, abre para quem quiser completar alguma coisa. Bom, eu acho que a maioria da turma já me conhece, né? Eu sou Everton, meu nome é Everton Pereira, sou médico veterinário, formado na Unesp de Botucatu, me formei em 2004, então esse ano aí estou fazendo 20 anos de formado. Fiz uma pós-graduação em gestão em agronegócio pela Reagro, fiz mestrado aí na PPG-VET, onde eu conheci o Tonico e a gente começou uma grande amizade e parceria em outros projetos. E atualmente eu tenho uma empresa que chama BR Embriões, né, que é uma empresa que trabalha com reprodução de vaca. Né, temos uma equipe aí composta por mais 4 veterinários, né, a Ana Rocha, a Ana Liz, o Yuri, que é também formado aí em Salinas, e o Fernando da Gata, né, o Fernando Henrique, daqui de Porteirinha. Fala, Luiz, boa noite. E então, depois a gente tem mais a turma de escritório, né, a Mary, que é minha esposa, o Zé Francisco, e o inseminador Graciano, e mais alguns outros que ajudam a gente aí. Então, essa é a nossa equipe, e esse ano a gente teve, né, muitos estudantes daí de Salinas fazendo estágio com a gente. Espero que eles estejam gostando. Então, vamos lá. Essa palestra, esse bate-papo, na realidade, vamos chamar de bate-papo, né, eu resolvi falar um pouco, né, de histórico, né, de ciclo pecuário, né, claro que fiz algumas anotações e eu vou ler aqui para não ficar perdido. Né? Então, a primeira coisa, o que é ciclo pecuário? Né? O que significa ciclo pecuário? Né? Na realidade, a denominação de ciclo pecuário é um fenômeno, né, que é caracterizado pela flutuação dos preços do gado e do preço da carne, com fases de alta e fases de baixa, que se repetem de tempos em tempos. Então, essa é a definição de ciclo pecuário. E esses ciclos, antigamente, eles eram mais longos, né? E, na medida que as coisas vão melhorando, né, mais tecnologia, esse ciclo vem diminuindo. Então, os ciclos pecuários, antigamente, eles eram de 10 em 10 anos, depois passou de 8 em 8 anos, e atualmente a gente tem a variação dos ciclos aí de 5 a 6 anos. Por que se deve a isso? Devido ao período, à idade de abate, ao ciclo pecuário ter sido, né, encurtado pelas tecnologias que têm sido adotadas. Confinamento, inseminação artificial e a própria
né, até a própria melhora da genética que vem sendo utilizada. Né? Então, essa é a definição de ciclo pecuário. E uma das coisas, né, que a gente buscou, né, e o que está ligado a esse ciclo pecuário? Sempre está ligado, né, à oferta de boi gordo, né, devido a preço de boi gordo e disponibilidade de boi gordo, né, leva a algumas coisas, né, se o boi tem restrição de quantidade, o animal fica mais caro, né, ficando mais caro, a turma começa a reter mais fêmeas para poder produzir mais bezerro, e isso chega um certo momento que aumenta a demanda, demais a quantidade de oferta de bezerros, consequentemente, o preço do boi acaba caindo, né? Acaba caindo, a turma desanima, começa a vender fêmea, mata a fêmea, então, na realidade, é isso que acontece, né? De acordo com a quantidade de fêmeas, né, que é o limitador, é quem manda, na realidade, nessa parte desse ciclo pecuário. E eu fui buscar, né, o histórico de fêmeas, de abate de fêmeas, por exemplo, em 97, né, a gente estava num período de alto abate de fêmea. Né? Já em 2001, alto abate de fêmea, começa a bater fêmea, abate fêmea, começa a faltar bezerro. Começa a faltar bezerro, começa a ficar mais caro o preço de bezerro, a turma começa a segurar mais fêmea para poder produzir mais bezerro. Em 2001, a gente já começa a entrar em período de baixa de fêmea. Depois, em 2005 e 2006, temos nova alta de abate de fêmea. 2011, entramos no outro ciclo de baixa. 2013, daí esse período a gente teve um encurtamento, na realidade, desse abate de fêmea, né? E 2013 já tem alta de novo de abate de fêmea, 2015 baixa, né? 2018 a gente entra em alto abate de fêmea, daí agora que já está mais recente a gente vai conseguir lembrar. Então, assim, os preços recorde de bezerro aí, 2021, né, 2020, 2021, tivemos um bezerro aí sendo vendido aí por 2.800, 2.900, R$3.000. Consequentemente, a turma começa a segurar a fêmea demais, produz bezerro demais, começa o mercado ficar saturado novamente. E a gente entra num ciclo de baixa, né, a partir aí de 2022, a gente começa a entrar queda de preço de bezerro, e chegando, né, do jeito que está hoje. Hoje, nós estamos em 2023, provavelmente num ciclo de mais alto abate de fêmea, então a gente deve ter uma virada de ciclo aí de 2025 para 2026. Né, lá no Novos Enfoques, a gente acabou encontrando com o Thiago Bernardino, que é um dos responsáveis, né, pelo índice CPEA, né, ele é um dos caras que trabalham lá na Exalc, e ele comentou, né, que a partir desse segundo semestre a gente já teria alguma coisa, né, de melhora de preço de bezerro, né, e que isso seria acentuado no ano de 2025 para 2026. Né? Então, assim, a gente já começa a enxergar e já começa a ver, né, um pouquinho de alguns produtores pensando em comprar fêmea, né, pensando em comprar bezerra, aproveitar que o preço está mais baixo para se preparar para 2025 e 2026. Só que a turma do campo, né, o produtor, ele acaba se esquecendo que para esse boi que ele vai matar em 2025, 26, 26, 27, que provavelmente vão ser os anos de alta, ele é feito agora. Né? E uma coisa que a turma tem se equivocado muito, principalmente nisso. Esse ano foi um ano de baixa para nós. Né? Devido aos preços baixos de bezerro, né, muitos produtores tiraram o pé do acelerador. Né? Então, diminuíram a quantidade de inseminação, né, ou fizeram só uma inseminação e colocaram touro. E assim, eles acabam esquecendo que o produto que eles vão ofertar para o mercado, esse bezerro vai demorar praticamente 1 ano para nascer e mais 7 meses para desmamar. Então, o bezerro que nós estamos inseminando nessa estação é o bezerro que ele vai vender em 2025, 2026, que quando talvez o preço já esteja de alto. Né? Então, às vezes as pessoas acabam tomando, né,
a estratégia errada, né, equivocada, e acabam se prejudicando por conta disso, né? Mas a gente realmente está num ano de alta de abate de fêmea, né? Isso vai ocasionar com certeza um reflexo lá na frente, né? Essa diminuição de inseminação, de tudo. Eu vou mostrar um pouquinho do mercado para vocês, né? Do tanto que baixou, né? Se a gente, né, olhando nos dados da Asbia, né? Quem que é a Asbia? Associação Brasileira da Inseminação Artificial. É o órgão que controla toda essa parte de números, né, de inseminação artificial. Né? Então, assim, só para poder trazer um pouco de números para vocês aqui. Cadê? Vamos lá. Asbia. Quantidade de inseminações, quantidade de doses de sêmenes comercializadas de 2022 para 2023. Teve uma queda de 21%. 21% de doses comercializadas. Então, 21% de doses a menos vendida para esse mercado de sêmen. Né? Então, uma das coisas que eu queria falar bastante também hoje é a respeito do mercado de trabalho. Né? Hoje a gente tem visto que muitos alunos têm se interessado um pouco mais para essa área de reprodução. E vocês estão certíssimos, né? É uma área que tem, né, um vasto campo para poder crescer ainda. Né? Às vezes, mas tem realmente muito veterinário que faz isso? Realmente tem. Né? Hoje, aqui em Montes Claros, por exemplo, tem várias empresas que trabalham nesse mesmo ramo que a gente trabalha. Né? Mas vai ter gente boa, tem gente melhor, tem gente pior. Né? Então, tem gente de todas as qualidades. E o mercado é seletivo. Né? O mercado vai selecionar sempre os melhores profissionais. Então, é uma coisa que a gente vai falar depois também. Então, esse mercado de sêmen, ele teve uma redução de 21% de 2022 para cá. E isso refletiu na nossa empresa. Né? Nós tínhamos programado fazer 22 mil IATFs e não vamos fazer essa quantidade. Nós vamos fazer aí 17 mil IATF, que é justamente mais ou menos o que esse mercado encurtou. 20% é mais ou menos o que nós deixamos de fazer de inseminação esse ano. Né? Trazendo um pouquinho de números, né, de porcentagem de animais, né, quantos por cento vocês acham, quantos por cento das matrizes existentes no Brasil vocês acham que são inseminadas? Né? Alguém tem algum palpite aí? Vamos ver nas perguntas aí se alguém vai falar alguma coisa. Vamos participar, moçada. É importante que vocês participem. Manda aí, a gente fala aqui. Estou acompanhando aqui o chat. Até o momento não teve, não. Mas só fazendo adentro aí, Everton, você pediu para contribuir. Um fator, assim, que foi muito marcante foi a China, né? A China entrou no mercado brasileiro comprando muito, continua comprando, só que agora ela põe preço, né? Só que o grande fator que refletiu nisso tudo foi a peste suína, que teve lá, praticamente dizimou, né, o rebanho de suínos da China, que é a principal fonte de proteína deles. Então, assim, o ciclo pecuário, ele é real, ele não é imaginário, tem gente que acha que é imaginário, mas não é, só que ele também sofre influência externa. O mercado mundial é globalizado, né? Sim, e outra coisa que nos atrapalhou também, quando eu estava vendo as informações para poder passar para vocês hoje, né, aquela BSE, né, que foi implantada praticamente, né, aquela falsa, BSE atípica que eles falam, né? Isso aí fechou o mercado, não só chinês, como outros mercados importadores de carne no Brasil, né? Então, essa carne toda que era mandada para fora acabou ficando no mercado. Né? E assim, uma coisa que a gente viu, e assim, o ano passado, no Gerard do ano passado, né, o Thiago Bernardino, ele deu uma palestra para nós lá. Né? E uma coisa que foi falado lá, e isso é claro, né, o preço do boi caiu demais. Né? Nós falávamos de arroba de R$300, baixamos para uma arroba que chegou a bater 190, R$200. Vamos usar a Praça São Paulo como referência, que é, acho que a mais forte, né? E vamos falar da BMF, B3,
chegou a bater R$200, que foi o preço mínimo, né? E o preço na gôndola, no mercado, no açougue, não baixou, né? Então, assim, e o que isso está levando? Isso está levando os frigoríficos, eles estão criando uma gordura. O preço para o frigorífico comprar baixou, mas para o frigorífico vender não baixou tanto, né? A gente não sentiu isso para o consumidor final, baixa no preço da carne, não teve praticamente, né? Então, com isso, os frigoríficos estão criando uma gordura, né? Por que eles estão criando essa gordura? Justamente porque na época de alta eles vão ter que gastar essa gordura, né? Eles vão ter que comprar na hora que o bezerro mudar de novo, o boi gordo mudar de novo, eles vão ter que pagar mais caro, né? E eles não vão conseguir repassar tudo isso para o cliente final, né? Então, isso foi uma das coisas que o Thiago falou bastante para nós lá, né? Que o maior beneficiado hoje desse mercado estão sendo os frigoríficos e os próprios, né, os comerciantes de carne, né? Que estão criando essa gordura aí, mas lá na frente eles vão ter que queimar essa gordura. Eles estão fazendo esse propósito. O pessoal está respondendo aqui. Você quer repetir a pergunta novamente para quem entrou agora? Eu falei de qual porcentagem, né, que eles achavam, né, de matrizes que eram inseminadas, né? Então aí tivemos 14, 30, 20. A tela do meu computador está tão suja aqui que eu não estou conseguindo ver. 25, 20, 16. Então vamos lá. Hoje, né, dados de 2023 da Asbia, 21% das nossas matrizes são inseminadas. Tá? Desses 21%, 12,3% são matrizes de leite e 23% matrizes de corte. Tá? Sendo que das matrizes de leite, né, a maior porcentagem de inseminação e a maior inseminação fica em Minas Gerais, com 21% das matrizes inseminadas, com 650 mil fêmeas inseminadas de leite. Né? O segundo lugar fica com o Paraná, com 23%, com 300 mil matrizes. E em terceiro lugar, Santa Catarina, com 30% e 260 mil matrizes. Né? Mostrando aí o tanto que a gente tem para evoluir, né? O tanto que a gente tem para crescer. Né? O mercado é gigantesco. Né? Então, assim, tem muito para crescer ainda. Já tem uma previsão para o próximo ano? Mano, assim, Toninho, ainda... Qual é a sua... O que você imagina? Assim, o que eu imagino é que vai aumentar. Eu acredito que vai aumentar. Porque, assim, vai depender do preço de bezerro. Se o preço de bezerro melhorar, né, a turma vai animar novamente. Porque, realmente, o produtor... Hoje, eu conversando com um produtor... Né, ele tinha programado de fazer 1.000 inseminações. E acabou, chegou no meio da estação, ele parou, né, soltou boi na vacada, né, por 2 motivos. Né? Um motivo, por falta de mão de obra na propriedade, que a turma não queria realizar os manejos e realizar o serviço da maneira que deveria ser feito, e por contenção de gasto, né, né, tá no vermelho na fazenda, vendendo boi barato, né? Então, assim, eu entendo completamente isso, né? É justificável que o cara haja dessa maneira, só que ele faz isso porque ele acaba não tendo um conhecimento do mercado e um planejamento a longo prazo, né? Aquilo que nós estávamos conversando outro dia, né? Assim, as propriedades têm que ter um planejamento a longo prazo. Né, tem que ter alguém que faça esse tipo de planejamento, né, do que vai fazer, quando que é o ideal vender, quando que é o ideal comprar, porque senão o cara fica refém do mercado, né? Sim, ele vai de efeito manada, todo mundo está vendendo, eu vou vender, todo mundo está comprando, eu estou comprando. Né? Quantas pessoas você conhece que entrou aí há 3, 4 anos atrás comprando vaca prenha aí de 5.500, 6.000 conto, né? Vaca parida de 6.000 conto, né? O Luiz está dando risada ali. Quantos produtores você conhece que entrou fazendo isso? Né? Foram vários. E assim, esses mesmos caras que compraram vaca de 6.000 conto há 3 anos atrás estão vendendo as vacas hoje para matar, porque assim, ele entrou na alta e vai sair na baixa. É assim, é o caminho totalmente
o contrário do que tem que ser feito. E por que o cara faz isso? Por falta de conhecimento, né? Infelizmente, por falta de conhecimento. Conhecimento esse que nós, profissionais, que temos que levar isso para o campo, né? Que podemos levar isso para o campo. De que maneira? Eles fazendo mais evento, fazendo o que você faz aí, né? O ciclo de palestra que você vai fazer aí, né? O dia de campo que vocês organizaram aí da Cuidando do Boi, trazendo o produtor, mas o que infelizmente acontece? Infelizmente, o produtor às vezes não vai. Ou porque não tem conhecimento do evento, ou porque às vezes por falta de interesse mesmo. Né? Então, assim, e se ele tem essa falta de interesse, ele vai pagar por isso. Né? Infelizmente, ele acaba pagando por isso. Você presenciou o evento que eu faço aqui em Montes Claros, que eu fazia todo ano, né? Um puta de um evento, né, interessante, com nomes, né, fortíssimos, né? O Zequinha vindo aí todo ano, estando com a gente, né? Um cara que tem um conhecimento, né, fenomenal de tudo, de mercado, e um conhecimento e uma experiência, e a turma não vai. Né? Então, assim, e a turma não vai por quê? Às vezes por falta de interesse mesmo. Né? Então, isso é uma coisa que a gente, técnico, tem que pensar em mudar. O Oswaldo, Hã? o Oswaldo, ele postou aqui, ó, o povo que comprou bezerro com ágio absurdo também em 2021 e 2022, também venderam esse gado ano passado com prejuízo enorme. Assim, aproveitando aqui o comentário do Oswaldo Gabriel, qual que seria a melhor saída para esse produtor que comprou o bezerro caro, engordou, terminou e vendeu? O produtor pensando num produtor que quer se manter na atividade. Pois é, o que aconteceu, Tonico? Realmente, esse cara, ele que comprou o bezerro no ágio e vendeu o boi gordo agora, é claro que esse cara vai tomar prejuízo nesse ciclo, né? Nessa operação. Só que se a gente parar para pensar, o poder dele de recompra hoje, né, é maior do que quando o bezerro estava mais caro. Então ele vai vender o boi mais barato agora, só que ele vai ter um poder de compra maior. Então, esse cara, o que tem que acontecer? Ele não pode levar em conta só esse ciclo agora que ele comprou o bezerro caro e vai vender barato. Mas ele vai comprar o bezerro barato e vai vender o boi caro. Então, assim, o grande problema que acontece é isso, porque normalmente o cara, ele entra na alta e sai na baixa, o cara desanima. Ele comprou bezerro de 3.000 conto e vai vender boi gordo agora de 3.500. Só que ele vai vender o boi de 3.500 e vai comprar 2 bezerros. Hein? E antigamente ele comprava 1.5, 1.4 bezerro com o boi gordo. Né? E agora ele está comprando 2, 2.2. Né? Então, assim, o poder de compra dele também melhorou. Então, eu posso afirmar que a relação de troca está melhor. Está melhor, com certeza. É o produtor ele se manter na atividade e comprar bezerros e trabalhar para a próxima. Lógico. Ciclo, né? Pro próximo ciclo. Ele vai ter que trabalhar no ciclo, entendeu? Então, assim, o que acontece é que às vezes as pessoas não se programam para isso. E assim, e hoje a informação está aí. Se você entrar na internet e colocar ciclo pecuário, você vai ver, ué. Né, o que acontece, né, os gráficos mostrando período de alta, período de baixa, né, o que acontece, o que não acontece. Então, assim, a turma também tem que se mexer, tem que se... Então, assim, é igualzinho o meu cliente de ATF. Por exemplo, há 3, 4 anos atrás, quando a turma estava vendendo bezerro de R$3.000, 2.800, ninguém, eu não subi meu preço da IATF. Eu não vou subir o meu preço porque está ligado ao valor do bezerro. É uma coisa até que a gente tem que pensar futuramente. Porque na hora que baixa, a primeira coisa que o produtor vai falar, eu não posso te pagar o que eu te pagava. Mas por que não pode? Quando você vendeu o bezerro de 3.000, você me pagava X na IATF. Agora o bezerro está mais barato, você quer pagar menos? Eu não tenho culpa desse... Então, assim, eu poderia ter te cobrado mais? Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que pensar até para os próximos anos, para a gente, porque senão a gente fica refém disso. Isso aí que você falou realmente é algo que tem que ter um... Tem que ter alguma coisa, porque senão o cara aproveita na época de alta, ele ganha, igual assim, a atividade da cria. Ela sempre foi o patinho feio da história. Né? Ela, dentro das atividades, cria,
recria ou engorda, ou recria e engorda, ela sempre foi a atividade que menos deixou dinheiro para o produtor, historicamente. Mas há 3, 4 anos atrás, o cara que trabalhou com cria ganhou dinheiro para cacete. Né? Então, assim, a gente viu vários produtores que estavam na cria ganhando dinheiro e fazendo, investindo e se preparando. E o cara, né, que conhece, que tem visão, ele se preparou para isso. Né? Então, assim, o ideal, o que é? Esse cara, nesse período de baixa agora, é realmente, assim, ele descartar a matriz mais velha, né? Repor com fêmeas mais novas, né? Mudar o plantel dele, ele tem essa capacidade, né? Descartar a vaca, porque na época do bezerro mais caro, o cara acaba segurando tudo. Né? Qualquer gata velha lá, ele vai querer que pare o bezerro, né? Porque o bezerro vale muito. Então, nessa época de baixo, tem que ser ao contrário. Na época de alta, é claro que eu quero que tenha 80%, 85%, se eu pudesse ter 90% de prenhez, seria ótimo. Né? E nessa época de baixa, é só ele se estruturar. Em vez de ele ter 80%, tenha 70%. Né? Faça uma estação mais curta. Né? Diminui a lotação da fazenda, recupera a fazenda. Né? Produz um bezerro um pouco mais padronizado, porque o que é bom acaba que vale mais. Não tem jeito. Né? O que é bom vai valer mais. É sempre, isso é historicamente. O preço pode estar mais baixo, pode estar mais. Mas o que tem qualidade tem valor. Isso aí é incontestável. Perfeito, perfeito. Ó, o Gustavo comentou aqui, ó, no médio prazo, ele consegue recuperar, né? Falando dos produtores, né? E principalmente com assistência técnica. O Luiz Carlos comenta aqui, o verdadeiro pecuarista, o momento está muito favorável para ele se preparar e ganhar muito dinheiro logo. Então, assim, exatamente, é isso aí. Ué. Então, assim, o cara, assim, se eu tivesse dinheiro hoje, eu compraria bezerra, e se eu tivesse propriedade, claro, sim, eu compraria o quanto eu pudesse comprar de fêmeas e colocaria numa fazenda. Né? Porque essas fêmeas, na hora que elas chegarem em idade reprodutiva, vai ser justamente a virada. Então, o cara, se ele pudesse comprar bezerra hoje, né, tirar as vacas mais velhas da propriedade, que não estão produzindo, ou que estão produzindo um bezerro, né, pior. E outra coisa, essa vaca mais velha, isso é comprovado, né, vacas acima de 4 crias já não ganham mais peso na propriedade. Né, o que ela produz? O que uma vaca de corte produz? Quilo de bezerro. Na verdade, ela não produz o bezerro. Né, isso aí é um termo que a gente tem que mudar. Né? O produtor de gado de corte, o que ele produz? Ele produz carne. Então, primeira coisa, quantas propriedades você conhece que tem uma balança? Né? Qual que é a porcentagem? Esses dias eu ouvi, né, o Roberto Barcelos, né, do Barbecue Secrets, que é uma marca de carne famosa. O Roberto Barcelos, ele é agrônomo formado em Botucatu também, e hoje talvez um dos caras que mais entende dessa parte de carne, de mercado de carne. Né? Ele, num podcast, ele falando que, assim, parece que, não lembro se foi, 15% das propriedades só tem balança. Então, como é que um produtor que vende carne, que produz carne, ele não tem uma balança para poder pesar um bezerro? Como é que ele vai mensurar o que ele produz? Né? Então, assim, começa daí, assim, o grande defeito do brasileiro é isso. Ele não analisa nada, ele não tem número de nada, ele não tem informação para ele poder julgar se é bom ou se é ruim. Né? Ele não tem mensuração. Né? Você viu, assim, você tem conhecimento muito assim, maior que eu dessa parte de números. Né? Assim, pouquíssimas fazendas têm isso na mão. Né? Qual que é a quantidade de rebanho, qual que é a quantidade de vaca que está prenha, qual que é a quantidade de vaca que está vazia, né? O que é fundo maternidade, né? Que são as vacas que estavam prenha para parir e não parem. Né? Pouquíssimas propriedades têm todas essas informações. Né? Então, assim, complicado. Voltando um pouco, só para poder finalizar aquela parte das porcentagens dos números da IATF, eu falei da parte de leite. Agora vamos para a parte de corte. Né? A parte de corte, o Brasil, né, 23% das fêmeas são inseminadas. O estado que insemina maior número de fêmeas é o Mato Grosso, com 23% do seu rebanho inseminado, com 2,5 milhões de matrizes inseminadas. Em segundo lugar, depois,
Está Mato Grosso do Sul, com 30%, 2 milhões de fêmeas. Depois Goiás, 34%, 2 milhões de fêmeas. E Minas Gerais, com 18%, com 1 milhão de fêmeas inseminadas. Então, é muito gado. E assim, é muito gado, e olha que 18% das fêmeas só são inseminadas. Então, olha o tanto que nós temos para crescer. Então, o mercado é promissor. A turma que quiser, eu acho que tem espaço, eu acho que tem que se dedicar, e tem espaço para todo mundo, mas o cara tem que ser bom. Né? A turma que tem nos acompanhado aí, a turma que vem aqui fazer estágio, né, vê o tanto que a gente é exigente, né, com números, com informação, para ter as informações. Né? Assim, a gente tem conhecimento aí de outras empresas, de outros veterinários que prestam serviço da mesma maneira que a gente presta, que o cara não anota qual touro que ele inseminou com a vaca. Né? Qual que é a vantagem de você usar 2 ou 3 touros diferentes e você não saber, né, qual que é aquele bezerro que vai nascer de qual touro? Né? Então, assim, e se você não conseguir mensurar também, qual que é o melhor bezerro? Então, assim, a gente tem que começar a se preocupar um pouquinho com isso, né? Porque esse tipo de serviço, esse tipo de informação é muito valiosa para o produtor, né? Hoje por que a gente às vezes usa 2 ou 3 tipos de touro? Justamente para isso, para poder ver qual que é o melhor touro, qual que é o touro que desmama o bezerro mais pesado, qual que é o touro que vai produzir fêmeas mais férteis, qual que é o touro que produz fêmeas que emprenham mais cedo. Então, isso, quando a gente vai escolher o touro num catálogo, tem todas essas informações lá, essas informações estão lá. Cabe ao produtor ou ao técnico que vai realizar o serviço indicar os touros. E graças a Deus, né, hoje a gente tem sido muito assertivo nessas indicações de touros que a gente tem indicado para os clientes. Né? É muito nítido, né, que os clientes que a gente atende têm uma bezerrada de altíssima qualidade. Né? Então, assim, a turma está satisfeita, né, vem desmamando cada vez mais, né, bezerros mais pesados, fêmeas que emprenham mais cedo. Então, esse que é o intuito. Né? Então, para a gente ter noção, eu também peguei a quantidade de matrizes, né, que tem mais ou menos em cada estado, tá? O estado que tem mais matrizes é o estado do Mato Grosso, com 10 milhões e meio de fêmeas de corte e 400 mil fêmeas de leite. O segundo, Mato Grosso do Sul, com quase 7 milhões de fêmeas de corte e 117 de fêmeas de leite. Depois, em terceiro, muito próximo com o quarto, que é Minas Gerais, Goiás, 5 milhões de matrizes de corte e 1,8 milhões de matrizes de leite. A gente, às vezes, não imagina que Goiás, hoje Goiás tem é a segunda maior bacia leiteira que a gente tem no país. Né? Assim, tem grandes laticínios na região, principalmente na região de Goiânia, ali, aquela região lá em volta de Goiânia, tem muito laticínio por lá. E Minas Gerais, com 5 milhões e meio de fêmeas de corte e com 3 milhões de fêmeas de leite. E com 3 milhões de fêmeas de leite, a gente insemina 13%. Né, assim, o Luiz Carlos está aí, ele, né, é um técnico do Senar, né, que a gente sabe que é muito ativo, né, trabalha com pequenos produtores, e a gente vê a dificuldade que eles têm, né, de às vezes conscientizar o cara de usar uma tecnologia que, assim, uma tecnologia das mais simples possíveis, né? É como se fala aquele ditado, é melhor o feito do que o bem feito. Às vezes o cara quer fazer muita coisa e não dá conta de fazer nada, né? E sendo que às vezes um detalhe que ele fizer, se ele começar a inseminar, se a gente pegar as matrizes de leite hoje no campo aí que a gente vê nas pequenas propriedades, grande parte delas são zebuínas, né? Que tem uma menor produtividade de leite. Se a gente inseminar essas fêmeas com touro holandês, por exemplo, né, vai produzir metade fêmeas de leite e metade macho, né? Infelizmente tem esse problema aí que a gente não consiga trabalhar ainda com o sêmen sexado em larga escala, né? Até
por conta de resultado, né, e por conta de custo, que é um pouco mais caro. Né, mas você imagina se a gente conseguir inseminar essas fêmeas com o touro holandês, produzindo uma fêmea pelo menos meio sangue holandês, o tanto que esse cara não vai conseguir ganhar em produtividade. Né? Por outro lado, não adianta nada a gente colocar produtividade nesse gado dessa pessoa se ele não dá conta de manter, se ele não dá conta de produzir comida para essa vaca. Né? Então, uma coisa leva a outra. Né? Uma tecnologia leva a outra. Daí você pode falar muito melhor que eu. Se a gente tem uma vaca que tem potencial de 40 e ela vai comer só capim, ela nunca vai produzir isso. É uma coisa, Everton, que eu acho que é importante a gente frisar aqui nesse bate-papo, por mais que a gente tenha vivido uma época dos especialistas, hoje ainda no meio do agro, é necessário um camarada que tenha uma visão macro da fazenda, da pecuária, do negócio. Não dá para ser dentro do agro, dentro da pecuária, só especialista, não. Então, assim, é importante, principalmente para essa turma que está estudando, que está formando, ter essa consciência da visão macro. Não dá para ser só. Aproveitei esse momento aqui, só para frisar uns comentários aqui, para não ficar muito para trás. O Lucas Danges frisou aqui da questão do planejamento. A Mariana, viu, pessoal? Ela colocou aqui uma lista para vocês preencherem lá com os dados para gerar o certificado para vocês depois. O link está aqui nos comentários. O Luiz Carlos falou da importância de gerir o estoque de arroba na fazenda. O Gustavo Lemos, ele fala também, né, dessa questão aí da inseminação. Se pegar um lote de sêmen inferior, você minimiza o prejuízo tendo 2 ou 3 touros na estação de monta. Isso aí. Isso aí são coisas que a gente acaba usando, né, estratégias que a gente tem que usar por conta disso. De repente o cara usa um touro só e dá o azar de aquele touro, às vezes, ter uma partida de sêmen que não é tão boa. É porque, assim, é claro que as centrais não vão ofertar um sêmen de qualidade ruim para o mercado. Né? Hoje, as centrais, todas, têm um controle muito grande em cima da qualidade do sêmen que ela leva para o mercado. Todas as centrais têm selos de fertilidade e, claro, que esses touros que têm esse selo de fertilidade têm que custar mais caro que os outros. Né? É lógico que tem que, porque esses são os touros que a gente tem que realmente usar. E não é só porque às vezes um touro não tem o selo que ele é ruim. O touro que tem o selo é porque ele é superior. Né? E o touro que eles identificam que é ruim, eles tiram do mercado. Né? Por melhor que seja o touro de produção, de números, mas se ele não tiver sêmen de qualidade, ele sai do mercado. Né? Não tem jeito. Né? As centrais, nenhuma central vai oferecer sêmen de qualidade. Mas, infelizmente, é uma coisa que a gente não tem 100% de controle. Não é só porque aquele sêmen passa naquelas provas de avaliação que esse sêmen, às vezes, vai ser fértil na vaca. Né? Infelizmente, a gente não consegue prever isso ainda. Né? Ainda não tem um marcador ou alguma coisa que a gente consiga falar, não, esse sêmen realmente vai ser ótimo de fertilidade. Às vezes o touro, ele tem um andrológico bom, tem uma qualidade de sêmen boa, ele descongela bem, só que às vezes não emprenha. Né? Às vezes acontece, né? Isso acontece. Então, esses touros são identificados nesses programas e são retirados da bateria. Né? Mas, então, essa é realmente a importância de você usar mais de um touro, né, dentro do mesmo lote e dentro da propriedade para minimizar esse tipo de problema. Tá? Eu busquei um número, né, do Integra. Hoje o Integra é um programa, né, que eles fazem várias avaliações e publicam essas avaliações das fazendas que eles atendem, né? É um grupo que muito bacana de números. E assim, só para vocês terem noção, né? O número do Integra, a média de quilogramas de bezerro produzido por vaca exposta na estação, na média, é de 138 quilos de bezerros produzido por vaca exposta, tá? Não desmamado, por vaca exposta. Já nos clientes melhores dele, esse número passa para 150. Para 150, então a gente aumenta aí praticamente 13 quilos, 151 quilos.
Então, mostrando que esses caras que são mais eficientes produzem mais, né? Produzem mais quilograma de peso de bezerro. Na parte de perda, né? Perda até pré-parto. Na média, 10% de perda. Os clientes melhores, 9% de perda. Os top, né, que eles têm lá os top 15%, se eu não me engano, 3% de perda. Mostrando tanto que a gente pode melhorar. Taxa de desmama, né, 65,7% de média, os clientes da média. Os clientes top, 70%. Os clientes top 5 lá, 77%. Então, mostrando o quanto que é importante, e tem que mensurar essas coisas. Né? Como é que você vai saber se você é eficiente ou você não é eficiente? É tendo esses números, na mão. E assim, muita coisa que às vezes o técnico não dá conta de fazer isso, e o técnico tem que fazer isso. Né? Às vezes o produtor não tem interesse de ter essa informação, e é uma coisa que a gente tem que começar a conscientizar os produtores que eles precisam disso. Né? E a gente, como técnico, tem que vender essa informação para o cara. Né? A gente também não tem que fazer essa informação de graça. Isso é um número que é importante para as tomadas de decisão dele. Então, assim, a gente técnico tem que saber, né, produzir esses números e levar essas informações para os produtores, né, que é uma coisa que eu vejo que muitos técnicos ainda têm essa falha. Daí você fala, mas na BR as coisas são perfeitas? Claro que não são perfeitas, né? A gente também já teve problema. Por exemplo, o ano passado foi um ano terrível para nós de informação. A qualidade das informações nossas foram péssimas, né? A gente trabalhou com um programa que nós tivemos algumas dificuldades, perdemos informações e muitos clientes acabaram não tendo as informações que eles precisavam, né? Então, assim, a gente também tem problema, né? A gente também passa por problema. Identificamos o problema, precisamos melhorar nesse quesito, informação. Esse ano, trocamos o programa mais uma vez, tivemos uma reunião no começo da estação para alinhar com todos os veterinários, com todos os técnicos, com os estagiários. Precisamos melhorar a qualidade das nossas informações. E até então, agora, melhorou, né? Tá 100%? Não tá 100%, mas melhorou muito a qualidade da informação. Então, é muito importante a gente ter essa coleta dessas informações, né, para que a gente possa gerar, né, esses relatórios para os nossos clientes. Uma outra coisa que eu queria trazer para vocês, que eu acho que é muito legal, né, esse ano lá no Novos Enfoques, a gente teve uma palestra na Camila Teles, né, e foi muito bacana as informações que ela trouxe e a maneira como ela nos trouxe. Né, e uma das coisas que ela foi muito enfática, na realidade, que qual que é o grande problema nosso hoje do agro? É que a gente só troca as informações com as pessoas do agro. Né? Então, não adianta a gente querer defender o agro para quem é do agro. Quem é do agro já sabe, né? Já sabe o que acontece. Né? A gente tem que começar a defender essas coisas com as outras pessoas de fora. Né? Porque às vezes, pessoas influentes, atores, atrizes, né, gentes do meio, né, às vezes falam alguma informação, passam alguma informação errada para o mercado, e isso é disseminado, né, de maneira, né, que a gente, hoje as informações são muito rápidas, né, o tal do TikTok, né, que é uma coisa que eu nem sei como é que funciona, mas assim, TikTok, o próprio Instagram, rapaz, assim, é impressionante o tanto que essas informações, às vezes, se disseminam, né? Eu estava vendo algumas postagens da Ana Rocha esses dias, os comentários de algumas pessoas lá são, assim, são absurdos, né? As pessoas falam, quando postar, por isso que eu parei de postar algumas coisas, porque você chega uma hora, você acaba cansando tanto tomar pancada, e assim, sem fundamento, né? As pessoas falando umas besteiras de onde já se viu fazer aquilo com a vaca, de enfiar a mão no reto, né? Ou de enfiar o negócio na vagina do animal. E sim,
E às vezes as pessoas mal sabem que aquilo é necessário. A gente estudou 5 anos para poder fazer isso. Né? Não é uma pessoa leiga que está fazendo aquilo. Tudo que está sendo feito porque precisa ser feito da maneira como precisa ser feito. Né? E essa falta de informação dessas pessoas, né, assim, acabam gerando, assim, os comentários que eu vi lá, pelo amor de Deus, é coisa que não compensa nem a gente replicar isso. E o grande problema, essa falta de informação que acaba, né, gerando esses mitos, né, que às vezes, por exemplo, uma das coisas que está muito em alta agora e batendo em cima toda hora, emissão de CO2, né, efeito estufa. A turma batendo no Brasil, batendo porque as vacas, não sei o quê, e hoje o tanto que a gente sofre, né? E o mercado externo, o mercado europeu, ele é muito enfático nessas coisas. Né? As pessoas deixam de importar carne do Brasil por conta dessas informações que estão levando. Ah, que o pum da vaca é responsável por isso. Rapaz, daí, num dos slides que ela trouxe para nós, vinha essa informação. A América do Sul é responsável por 3% da emissão mundial de CO2. 3%, América do Sul. O Brasil é responsável por 1%. E hoje a gente é tido como vilão. Você entendeu? Você pega os Estados Unidos, é responsável por 18% da emissão de CO2. Você pega a Europa, é responsável por 17% de emissão de CO2. E o maior vilão é a China. Pela população que tem, pelo tipo de produção que eles têm, é o maior responsável pela emissão de CO2. Daí a turma quer vir falar que nós somos responsáveis pelo efeito estufa do mundo. Né? Porque os bois do Brasil são responsáveis. Rapaz, assim, a porcentagem de gado nosso confinado é muito menor, né? Que na realidade é quem realmente produz, né, esse efeito de maior produção de gás, né? A maioria do nosso negócio é extensivo, é o gado no pasto, né? Talvez o benefício que o capim traga de retirar CO2 da atmosfera talvez seja muito maior do que o próprio efeito, o gás que o boi libera, né? Tanto com arroto quanto com o pum. Então, assim, é o tipo de informação que a gente não pode aceitar isso. A gente não pode aceitar e ficar calado. Né? A gente tem que levar essa informação o que realmente é a verdade. Né? Daí outra coisa, que toda vez a turma bate em cima. Qual que é o rebanho brasileiro de bovinos? Vou falar 3 coisas, vocês vão me falar se é a primeira, a segunda e a terceira. Né? 224 milhões de cabeça, né? 210 milhões de cabeça ou 198 milhões de cabeça? Qual que vocês acham que é? Na realidade, 234 milhões de cabeça. Né? 234, 210 ou 194 milhões. Olha que absurdo. Olha que absurdo. Se a gente pegar pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia, quem deveria ser o órgão, né, responsável por ter essa informação de qualidade, se você for no site do IBGE hoje lá, o rebanho brasileiro é de 234 milhões de cabeças. Pelo USDA, que é, na realidade, vamos falar, o órgão americano da agropecuária, esse censo é de 194 milhões de cabeça. Nós estamos falando de 40 milhões de cabeça a menos do que o Brasil fala que tem. Isso é impactante no efeito estufa ou não? Então, assim, às vezes, e a informação, o número mais correto que a gente vê das palestras que a gente vai, o próprio Zequinha bate muito em cima dessa tecla, o número mais correto é algo em torno de 194 milhões. Né? Então, um órgão americano
é mais competente em produzir a informação para nós do que o próprio nosso Instituto Brasileiro de Geografia. Né? Então, assim, esses 40 milhões de cabeça a mais que eles falam que a gente tem, você imagina essa informação chegando lá fora, chegando na Europa, falando que o Brasil é responsável pelo efeito estufa, pela produção de CO2, com 40 milhões de cabeça a mais do que ele realmente tem. Então, olha o impacto dessa informação falando nesse tipo de embate, de efeito estufa, vamos falar. Então, assim, é esse tipo de coisa que a gente não pode aceitar. E assim, e tá lá no nosso site do IBGE que o nosso rebanho é 234 milhões, sendo que e provavelmente não é. É muito mais para 194 do que para 234, 40 milhões a menos de cabeça. Então, assim, é o tipo de informação que a gente tem que saber e a gente tem que levar a informação correta. E uma das coisas que a Camila falou, que eu achei muito legal, é que a gente tem que acessar os canais que as pessoas utilizam. Então, assim, por exemplo, TikTok, talvez um dos canais mais acessados hoje pela moçada, pela juventude. Então, é lá que nós temos que colocar a informação, para que a gente possa atingir essas pessoas. Hoje, infelizmente, a política que a gente tem disso nas próprias escolas, elas são contrárias. O Pedro Veiga, na palestra que ele fez lá, ele fez uma palestra de abertura lá no Gerar para a gente. Cara, ele trouxe a foto de uma prova da filha dele, que falava justamente isso, fazendo a menina responder, daí falava assim, mostrava uma foto de uma cidade e mostrava uma foto do gado, e de uma vaca no pasto. E daí tinha uma pergunta embaixo, assim, que a resposta correta é que aquela foto do gado era responsável por maior produção de gás carbônico e de estar causando problemas. Então, assim, olha o tipo de informação que às vezes estão levando para as nossas crianças. A gente não pode aceitar um negócio desse. A gente não pode, aceitar isso e ficar calado e permitir que isso aconteça. Então, a gente tem que produzir informação de qualidade e levar o que realmente é. Bom, nessa parte desses números, eu acho que o que eu tinha trazido era isso. Agora, vamos falar um pouquinho, eu acho que de carreira, que eu acho que é uma das coisas bacanas que eu tinha. Por que eu criei todo esse cenário? Justamente para poder falar da importância do técnico, da formação, dessa turma que está aí, desses futuros veterinários, do quanto é importante vocês terem uma boa formação, saber o que vocês vão fazer no mercado, saber o que vocês vão levar de informação. O mercado está aí, moçada. Ele é gigantesco. O potencial de crescimento desse mercado é gigante. Então, assim, tem muito para crescer. Um pouquinho que eu peguei uma outra informação também e que eu vou falar, a parte de transferência de embrião. Ainda é um mercado pequeno, que tem muito para crescer ainda. Esse ano de 2023, foram produzidos no Brasil, segundo os dados que estão lá, em torno de 30 mil embriões, produzidos de embriões de FIV, in vitro. Então, assim, a gente tem potencial para crescer muito mais do que isso. Assim, a partir do momento que a gente tem um embrião com uma melhor qualidade dentro de uma palheta, isso aí vai poder chegar para o produtor. A gente faz isso, a gente fez isso, através desses programas que existem hoje aí de subsídio, do próprio governo, por exemplo, o programa Sebrae-Tech, que é um programa bacana, que não funciona tão bem como deveria funcionar, mas é alguma coisa que leva para o produtor, beneficia o produtor. A partir do momento que você coloca um embrião de uma vaca, de uma produtora de leite, ou de uma vaca meio-sangue, ou de uma 3/4, para um pequeno produtor, desse, cara, a bezerra que ele vai produzir ali, a qualidade daquele animal é muito superior ao que ele produziria, ao que ele levaria talvez 10 anos para produzir aquilo de outra forma, se ele fosse inseminar. Então, eu acredito que a transferência de embrião, ela vai crescer demais ainda.
né? Ela vai se tornar muito mais popular do que ela realmente é. Só que não existe mão de obra para isso. Para que ela se difunda, precisa ter veterinário que transfira o embrião. E não tem. Né? Tem pouca mão de obra qualificada para essa tecnologia ainda. Então, o que eu quero deixar claro para vocês é isso. O quanto que a gente tem para crescer e o tanto que a gente tem de mercado para poder abrir. Né? Então, assim, o mercado é competitivo? É. Quem sobressai são os bons? São. Então, você tem que ser bom. Você tem que, né, se destacar e ser o melhor para que você consiga sobreviver nesse mercado. Né? A gente está com a empresa aí, já estamos com a empresa há 8 anos no mercado. A gente sabe que a maioria das empresas hoje que abrem no Brasil, elas fecham com 2 anos. Então, é claro que a gente passa por altos e baixos, né, por momentos de dificuldade, como qualquer empresa passa, mas a gente está aí no mercado, né, e graças a Deus, hoje nós somos considerados referência, talvez, nesse mercado de prestação de serviço de reprodução, né, falo isso com muito orgulho, né, não só da minha parte, como de toda a nossa equipe, né, gostaria de aproveitar o momento e agradecer cada um da equipe, cada veterinário, cada colaborador, né, seja da forma que for, né, sem vocês, a empresa não consegue ser sozinha, eu não consigo fazer tudo sozinho, né, o futuro, eu acho que a gente pretende crescer, né, e para crescer a gente tem que ter qualidade de serviço, para que a gente possa levar esse tipo de serviço, né, para o nosso cliente, e eu acho que a gente está no caminho certo. Né, é justamente isso, é sendo correto, né, uma das coisas que vocês têm que aprender de sempre ter ética profissional, saber o que vocês fazem, serem honestos, primeiramente com vocês e depois com o seu cliente. Não adianta nada você pegar e mascarar um resultado, né, criar um resultado fictício para você postar. Eu vejo nas postagens todos os resultados, né, de ATF, eu nunca vi um resultado abaixo de 50%. Né, eu acho que a única empresa que posta resultado de 30%, 25% somos nós. Eu nunca vi outro profissional postando resultado mais baixo. E tem que ser o que é, moçada. Né, acho que a gente tem que ser realista, né, resultados ruins acontecem sim, muitas vezes não por culpa nossa, mas quando a culpa é nossa, a gente também chama a responsabilidade e tenta resolver, porque às vezes pode ser por erro nosso também, né? Mas o negócio é mostrar o que realmente é. Né? Então, assim, você profissional que tá nos escutando aí, procure ser o melhor. Né? E você vai conseguir vencer, tenho certeza absoluta disso. Né? Não tem que ter medo do mercado, eu acho que isso em qualquer coisa, né? O mercado de reprodução de equino também está aí, não é um mercado que eu conheço, não é um mercado que eu domino, mas está aí, existe demanda, a gente sabe que às vezes tem pouco profissional pela quantidade que pode ter, uma coisa que vai ficar mais acessível, vai baratear custo, então, assim, a gente tem que se preparar. Né? Acho que a turma que nos acompanhou esse ano aí como estagiário, a gente vem batendo muito nessa tecla, né, de a pessoa realmente saber o que está fazendo, né, buscar essa informação e realmente ter essa informação com qualidade. Né? A mensagem que eu acho que eu gostaria de deixar para vocês hoje aí é para isso, né, para que vocês tenham, né, essa capacidade de gerar essa informação com qualidade, porque sem informação a gente não consegue ir para frente. A gente não consegue ter números reais que a gente possa analisar. Isso é verdade, não é verdade? Né? A gente pega um número lá, a vacada primípara deu 70% de prenhez. Rapaz, assim, é truco, né? Porque, assim, acontece? Pode acontecer. Mas que para uma vacada primípara dê 70% de prenhez, tem que estar tudo muito redondo. Então, assim, a gente tem que levar a informação que realmente é.
Uma outra jogada que eu vi que a turma tá, fiquei sabendo, né, de conversas que a turma tá fazendo, qual que é o negócio agora? Eles fazem a IATF, depois faz uma ressincronização, ou até uma ressincronização precoce. O que é ressincronização precoce? É quando você implanta todos os animais sem fazer o diagnóstico, daí você faz o diagnóstico com 7 ou 8 dias e continua o protocolo, e insemina logo depois. O que a turma está fazendo? Eles fazem isso, fazem 2 trabalhos consecutivos, não passam o resultado do primeiro trabalho para o produtor, e depois passa o resultado das 2 inseminações para o produtor como se fosse uma só. Então, essa é a nova jogada da turma aí. Né? A turma que vende só o serviço, onde o produtor compra o sêmen, onde o produtor compra os protocolos, o cara às vezes não tem conhecimento, né? Então ele compra uma quantidade X de protocolo, ele não sabe como que vai ser usado. Então a turma faz 2 protocolos consecutivos. Então aí, claro que às vezes você pode ter 2 resultados aí de 40 e 40, você vai ter 56% de prenhez. Se você tem 2 resultados de 50 e 40, você tem aí 70% de resultado. Daí eles juntam os 2 resultados e falam para o produtor como sendo um resultado só. Então, assim, tem artista para tudo. Né? Mas, assim, será que esse cara vai permanecer no mercado por muito tempo? Né? Será que isso aí vai perdurar por muito tempo? Porque o produtor também não é bobo, né? Ele começa uma hora, ele começa a fazer conta. Uma hora ele vai conversar com outro produtor que é atendido por um outro técnico que talvez não faça isso, eles vão conversar e ele vai começar a entender que alguma coisa está errada. Né? Às vezes o cara vende o serviço por um preço mais baixo, mas ele gasta muito mais protocolo. No final das contas, quanto será que está saindo essa prenhez desse cara? Será que está mais barata do que a do outro profissional que faz a coisa correta? Então, acho que assim, isso é uma coisa que vocês têm que refletir, né? Pensar e ver o que vocês querem fazer e o que vocês querem seguir. Uma outra coisa bacana, agora falando de grupo, né? Especificamente cuidando do boi, né, o Luan, ele teve a oportunidade de ir no Novos Enfoques. Né, hoje, os Novos Enfoques, o que são os Novos Enfoques? Talvez a maior reunião, né, de pessoas do meio, né, para poder falar em produção e em reprodução de bovinos, tanto de leite quanto de corte. Esse ano tinha mais de 2.300 pessoas lá no evento, em Uberlândia. E eu acho que isso é muito bacana, foi o 26º curso. E eu acho que o que é muito legal? Que isso nasceu de um grupo, né, que foi a Conapec Júnior, que é uma empresa júnior, do mesmo jeito que a Cuidando do Boi, foi uma empresa que o Tonico, né, criou junto com outros alunos. Isso aí saiu desse embrião que foi a Conapec Júnior. Né? A Conapec Júnior já tem mais de 30 anos, né? Então o Zequinha criou essa empresa júnior, né? E fez um grupo de alunos, onde esse grupo de alunos prestava consultoria e assistência para alguns produtores, e ela foi assim, eu fiz, né, tive a felicidade de fazer parte da Conapec Júnior de 2001 a 2004, né? Então, fui integrante da Conapec, depois fui integrante de diretoria, né? Com isso, tive a oportunidade de fazer meu estágio curricular nos Estados Unidos, né? Eu acho que o Luan, que depois acho que a gente pode até colocar ele para dar um depoimento aí do que ele achou, né? Eu vi que ele ficou muito interessado de ver, de conversar com a turma, ver como é que eles faziam, como é que eles organizavam, isso eu achei muito bacana da parte dele. E assim, e ver que um negócio que começou há 26 anos atrás, com um curso que teve presença de 200 pessoas na cidade de Passos, chegou hoje do tamanho que é. Né? É um curso que correu o risco de acabar, porque o Zequinha estava cansado, né? Já estava meio de saco cheio, organizar um negócio desse por 25 anos não é fácil. Né, a qualidade das pessoas ali não é fácil, você trazer só pesquisador renomado
né, de fora dos Estados Unidos, né, hoje, claro que tem muitos brasileiros que vêm também, mas são brasileiros que foram para fora e ficaram lá e hoje são professores, né, e através dessa nova parceria da Texas A&M, que hoje é a maior universidade americana, né, ela fez a parceria com a Conapec e com o Zequinha para não deixar o curso morrer, né, então, gás renovado, né, o Reinaldo Cook, né, juntamente com o Ronaldo Serre, que é do Canadá, né, assumiram a bronca aí junto com o Zequinha de tocar isso para frente, né, o Cliff Lamb, que é talvez hoje um dos caras mais poderosos, né, de grana da pecuária nos Estados Unidos, acho que ele é presidente de um órgão, né, gigantesco lá que tem verba para isso. Então, eles abraçaram a causa e graças a Deus, a gente vai poder permanecer com novos enfoques por muito mais tempo aí. Tonico, o ano que vem você está intimado aí junto com a gente lá. Esse ano você estava com a sua vaga lá, né, para a gente estar junto. Infelizmente, teve aquele imprevisto, né, de você fazer parte da banca e ser um negócio mais duradouro, mas o ano que vem você está intimado a estar junto com a gente lá. Eu acho que vai ser muito bacana, assim, o Luan pode dar o depoimento dele aí, do que ele achou, e é isso aí, moçada. Então, assim, o evento que você faz aí, eu acho que é do mesmo jeito que isso foi um embrião lá atrás, é um embrião que você está plantando aí. Você sabe que eu sou apoiador e tudo que eu puder fazer para que a gente possa crescer esse negócio junto, você pode ter certeza que eu vou fazer, né, de antemão, fazendo já o convite para todos aí. Esse ano a gente deve fazer o evento aqui em Montes Claros, né, eu estava desanimado, mas eu animei, eu quero fazer, é um desafio particular, é um desafio meu, né, eu quero fazer um evento, né, eu acho que não é só você produzir a informação, é você levar a informação para as pessoas, né, eu acho que o que pega hoje, as pessoas deixam de fazer as coisas, às vezes é por falta de informação, né? As pessoas pecam por isso. Então a gente tem que ser, né? Tem que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Tem que tentar e perseverar, né? E levar a informação, e acho que quanto mais a gente conseguir levar essa informação, quanto mais a gente ter pessoas parceiras nossas aí, né? Veterinário, hoje alguns sabem aí que eu não sou concorrente de ninguém, a gente é parceiro, né? Às vezes tem hora que eu não vou conseguir atender o pequeno produtor e eu vou passar o serviço para um cara menor, que está sozinho, que está começando, né? Eu acho que é dessa maneira que a gente cresce, né? E a minha maneira de crescimento é dessa maneira que eu penso em crescer, não dominando sozinho, né? Trazendo gente nova para que a gente possa crescer junto, né? A ideia da BR sempre foi essa. Claro que a gente quer ser grande, claro que a gente quer ser grande, a gente quer dominar, claro que a gente quer. Quanto mais IATF a gente fizer, é melhor para todo mundo, né? Agora, quanto mais IATF a gente fizer, mais profissionais capacitados a gente vai ter que ter, né? Então, assim, e às vezes o veterinário, ele não é integrante da equipe, mas ele é parceiro, né? A gente tem vários tipos de parceria que a gente faz com a turma aí, né? Na parte de ajudando com informação, né? Na parte de sêmen, né? Hoje nós somos representantes da Select Sires, alguns aí sabem dessa parceria que a gente faz com a turma no sêmen, né? Onde o técnico possa ganhar um pouquinho também, que é importante, né? As pessoas têm que ganhar, se não tiver dinheiro envolvido, eu acho que nada vai para frente. Então, esse é o nosso pensamento de crescimento, sempre com parcerias e nunca com concorrência. Eu acho que quem tem esse tipo de pensamento de concorrente, não acho que não é por aí. Eu acho que não é por aí que a gente ganha mercado e que a gente perdura no mercado, não. Show de bola, viu, Everton? Show de bola. O sentimento aqui ao final dessa apresentação sua é só de gratidão, viu? Você sabe que você é um cuidando do boi, viu? E tudo que você falou referente a gente, assim, eu agradeço o carinho e você ajudou e é um grande motivador de muitas iniciativas que a gente tem tido aqui. Você e como outros também, mas você sempre está aí com a gente, viu? Obrigado.
assim, cruzar com você nessa trajetória profissional foi uma satisfação enorme. Gente, vou um segundinho aqui. Você quer falar? Pode falar. Não, assim, é agradecer mesmo, assim, a parceria, a turma que a gente conheceu aí, a oportunidade de ter feito, né, parte da PPG Vet, e você sabe que você foi um dos maiores responsáveis por eu estar aí, porque, né, assim, para quem não sabe, eu tinha confundido a data da entrevista e da apresentação, e daí, de repente, eu estou numa fazenda aqui em Montes Claros, de repente o Júlio me liga, falou, Everton, que hora que você vai chegar para a sua apresentação? Eu falei, que apresentação, Júlio? Minha apresentação é semana que vem. Ele falou, não, a sua apresentação é agora, dentro de 15 minutos. E eu estava numa fazenda aqui em Montes Claros, e eu tinha confundido a data, né? E daí falei, puta que pariu, o que eu vou fazer agora? Já era, perdi, né? Daí liguei pro Tonico. Falei, Tonico do céu, você não sabe a cagada que eu fiz. Confundi a data da minha apresentação, cara. E a apresentação é hoje, eu tô aqui em Montes Claros, isso era 10 horas da manhã. Falei, rapaz, vem pra cá, ué. Você não tem nada a perder, ué. Vem pra cá, o não você já tem. Se você não vier, você vai ser desclassificado, né? A primeira seleção tinha sido por currículo, né? E por eu ter um bom currículo, eu tinha ficado, né, entre os primeiros selecionados, então a chance de eu ser selecionado era grande, né? Então, ele falou, não, vem para cá, moço. Eu vou dar uma conversada com o Garrido aqui, que era o responsável pela PPG Vet na época, né? Daí o Tonico deu uma conversada com ele, falou assim, não, mas você vem lá e conversa com ele e explica a situação. Daí eu peguei o carro aqui, saí que nem um maluco aqui, cheguei aí, era 1 hora da tarde, fiz de Salinas a Montes Claros em 1h40 praticamente, só passei no escritório, tomei um banho, peguei, não tinha feito apresentação, não tinha feito nada, né? O projeto já estava praticamente pronto, porque era o projeto que eu já vinha desenvolvendo, já tinha feito parte do experimento, já tinha os números na cabeça, já sabia o que ia fazer. Daí cheguei aí, conversei com o Garrido, ele falou, não, vamos lá conversar com a banca, daí conversou com a banca, com o Júlio, era o Júlio, o Thiago e a esposa do Garrido, que era a minha banca. Daí eles aceitaram, né, me ouvir, fiquei por último dentro das apresentações, e foi bom, porque daí eu consegui fazer minha apresentação, montei ali 5 slides que eu precisava para poder falar do que ia ser meu projeto, e graças a Deus deu certo, mas assim, um dos motivadores de eu ter ido aí foi você. Se você não me fala aquilo, eu já tinha desenganado e já tinha aceitado que eu tinha ficado fora do processo seletivo, né? Então, tenho que te agradecer muito por isso, e depois disso a gente teve, né, a oportunidade de estar junto aí sempre, né, tanto nas horas boas e nas horas de farra, nas horas de sala de aula, né, e acho que foi uma experiência muito boa aí e que continue por muito tempo. Do mesmo jeito que eu sempre vou apoiar vocês aí, eu conto com o apoio seus aqui também, da mesma forma, né, o evento que a gente quer fazer aqui em Montes Claros, a gente conta com o apoio de vocês, com a ajuda da turma do Cuidando do Boi, vai ser um prazer enorme ter vocês junto com a gente, e vocês podem ter certeza que a gente tem muito para poder construir junto ainda. É um show de bola, viu? Pode contar com a gente vai organizar. Fica o recado aí pro pessoal da Cuidando do Boi, já para ir organizando essa ida aí. Eu me comprometo a conseguir aqui o ônibus para levar essa turmada, consigo o ônibus junto ao Instituto para levar essa turma lá em Montes Claros. Gente, vou abrir um segundinho aí, caso alguém queira falar, agradecer, o Everton, deixa a Luana para o final, viu? Calma aí, Luana, às vezes eu acho que o Luiz Carlos quer comentar alguma coisa sobre a palestra. Vamos tirar um tempinho agora no final para quem quiser comentar e falar, fica à vontade. Luiz, quer falar algo? O Luiz gosta de falar pouco, ele não vai falar nada? Passou a cabeça aqui umas 3 vezes. Tá? Agora, professor, de jeito aí, fui intimado a falar. Mas o mais, muito obrigado aí. Parabéns, Everton. Foi muito bacana, né? O assunto abordado aí, de uma maneira muito clara e objetiva. E parabéns aí ao professor pela iniciativa aí, né? É isso aí, turma. Tem que seguir firme aí na busca pelo conhecimento, ouvindo quem está aí no mercado de trabalho.
Porque hoje tem muita gente que quer emprego, né? Não quer trabalho. E o trabalho exige conhecimento, né, velho? Sim. Uma Então, coisa que você falou aí, cara, acabei esquecendo de falar, que eu acho que é uma coisa muito importante que eu vou falar agora. Né, esses dias tem um cara que eu sigo já há algum tempo, chama Carlos Germano. Né, é um cara que fez um negócio, empresa autogerenciável. Né, é um cara que eu não sei qual que é a palavra, como é que ele assim, mas é um cara que fala sobre gestão, principalmente de pessoas e de empresas, né, de uma maneira como você gerir o seu negócio. Né, ele é um cara que eu acompanho. Esse dia eu estava indo dormir e, por acaso, no Instagram estava tendo ele fazendo uma live com uma outra mulher, que também é uma gestora de pessoas, e eles estavam falando justamente da dificuldade, sabe, que as pessoas têm de gerir e de ser gerida, né? Porque hoje, qual que é um grande problema, né? Primeira coisa, para um gestor de pessoas, às vezes, numa empresa, existem vários cargos, várias funções, às vezes na mesma função, cargos diferentes, e muitas vezes a pessoa quer tratar todo mundo de maneira igual, né? Para não ser desleal, ou para não ser, às vezes, achar que um tá sendo beneficiado, e na realidade não tem que ser assim, né? O que eles falam muito bacana, eu achei, nunca tinha pensado por essa maneira. E assim, as pessoas não têm que ser tratadas de maneira igual. Porque tem pessoas que são melhores e pessoas que são, não vou falar piores, mas que talvez não atingiram aquele estágio ainda de capacidade. E é lógico que as pessoas que fazem mais, que se doam mais, elas têm que ter mais, né? Elas têm que ser tratadas de maneira diferente. Né? E um grande problema hoje, das vezes, dos colaboradores, é o cara achar que está fazendo demais. Né? E uma coisa que a gente vê, principalmente nessas gerações mais novas, que as pessoas só têm os direitos. Né? Ela só quer ter o direito, ela não quer ter o dever, ela não quer ter o compromisso de fazer. Ela quer ser reconhecida por aquilo, sem ter a capacidade, às vezes, para poder fazer o que ela realmente precisa fazer. Né? Então, assim, uma coisa que a gente tem que aprender é que o reconhecimento, ele vem, mas primeiro a pessoa tem que mostrar. Né? Às vezes a pessoa ela quer ganhar, o cara quer formar e já começar com um salário de 5 mil, 10 pau. Porra, ele tem que aprender a trabalhar primeiro. Não é só porque ele é veterinário, ou porque ele é zootecnista, ou porque ele é agrônomo, que ele tem o diploma, que ele vai sair ganhando quanto ele quer, não. Primeiro ele tem que provar o seu valor, né, mostrar que sabe, entregar, e depois ele vai ser reconhecido. E se por acaso ele não for reconhecido da maneira que ele espera naquela empresa ou naquele local, ele procura outro local melhor. Né? Então, assim, eu acho que o mercado de trabalho é isso aí. Né? Assim, as pessoas elas têm que ter consciência que elas estão sendo observadas a todo momento. Né? Tanto para o lado bom quanto para o lado ruim. Então, se o cara faz uma cagada ou se ele comete algum erro, ele vai estar sendo observado. Se ele faz coisas boas, ele também está sendo observado. E não observado só pelo dono da empresa ou pelas pessoas que estão em volta, está sendo observado por todo mundo, pelo mercado. E se às vezes esse cara não tem o reconhecimento que ele esperava ter nesse local, às vezes ele vai ter em outro local. Ele vai receber uma proposta para poder ir para outro local, ou ele vai receber uma proposta para poder fazer um outro tipo de serviço. E isso, o que eu tenho observado muito, às vezes, nessa nova geração, é isso. É que, às vezes, eles querem ter esse reconhecimento muito rápido. E eles não têm a paciência de esperar, de se tornar um bom profissional. Não significa que não é porque o cara é recém-formado que ele não é um bom profissional. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas ele tem muito de ganhar de experiência ainda. Né? Que nem como eu falei, eu estou no mercado há 20 anos. E eu estou aprendendo todo dia. E eu estou aprendendo não só
com todas as pessoas que estão ao meu redor. Estou aprendendo com o produtor, ou estou aprendendo com o vaqueiro, ou estou aprendendo com um estagiário. A gente tem que estar aberto a isso, a aprender. Porque o dia que a gente achar que a gente já sabe tudo, a gente pode morrer, ué. Né? A gente não tem mais nada a acrescentar. Né? E eu acho que, assim, eu quero aprender mais e, assim, cada dia eu tenho, às vezes, me dedicado hoje muito mais nessa parte de gestão de pessoas, né, de formar novos profissionais, né? Claro que eu estou muito novo ainda para aposentar e eu tenho muita lenha para queimar ainda, com certeza, mas eu tenho certeza que se eu ajudar ou se eu contribuir na formação de novos profissionais, assim, é crescimento em escala. Né? Se eu sozinho consigo fazer 5, 10 mil IATF, se eu tiver 2, 3 profissionais capacitados igual eu sou, com a minha capacidade técnica, a gente pode fazer 50 mil IATF. Né? Então, eu acho que é justamente isso que eu pretendo. Chegou uma época da minha vida que eu estava meio de saco cheio, sabe? Porra, tô de saco cheio, eu vou acabar com esse negócio, vou ficar sozinho, né? Vou trabalhar sozinho, vou fazer minhas 10 mil IATF, vou ganhar mais dinheiro do que eu ganho hoje. Realmente. Talvez eu ganharia muito mais dinheiro do que eu ganho hoje, porque eu gastaria muito menos, né? Só que, pô, mas qual que seria a minha contribuição, né, com tudo isso, né? Eu acho que eu gosto de formar pessoas, né? É muito prazeroso a gente poder olhar para trás e ver, porra, eu ajudei, eu tive alguma contribuição, né, para esse cara. E quando eu olho para trás hoje, eu vejo o crescimento da nossa equipe, dos profissionais, né? Quando eu vejo um Fernandinho aí que começou com a gente aqui como estagiário, né? Começou como estagiário meu na época de outra empresa ainda, quando ele estava no primeiro semestre da faculdade, né? E daí a gente vê, depois ele vem ser estagiário na BR, fica na BR um tempo trabalhando, depois vai para o mercado, foi para grandes projetos, trabalhou na Agropecuária Santa Bárbara, talvez hoje um dos maiores projetos pecuários no mundo, depois volta para um outro grande projeto, para um desafio, depois hoje está aqui com a gente hoje. Você vê o crescimento de um profissional desse, o que um cara desse se tornou, é muito legal. Né? É muito prazeroso a gente saber que a gente pôde ter algum tipo de contribuição e ver a evolução dessas pessoas, né? Do mesmo jeito que a gente tem hoje o Yuri, né, que está com a gente desde o começo, desde o primeiro ano de faculdade, é estagiário, né, voltou, o profissional que ele tem se tornado. Daí a gente vê a Analisa, a mesma coisa, né, profissional que se tornou, agora a Ana Rocha, que é o primeiro ano. Você vê a evolução dessas pessoas, é muito legal a gente, né, poder contribuir de alguma forma. Né, tô vendo o Igão aí, eu lembro quando o Igão foi estagiário nosso também, ver o cara que vem se tornando o profissional cada vez mais capacitado, isso é muito gostoso a gente ter isso é muito prazeroso para mim, ter essa sensação de que você está contribuindo de alguma forma para alguém. Show de bola, show de bola. Everton, rapidinho, a gente já está encaminhando para o final, só vou aqui fazer um convite, né, para o pessoal, para o segundo simpósio do programa de pós-graduação em medicina veterinária. Vai ocorrer dia 2 a 4 de outubro de 2024. Então, assim, não tem desculpa para não vir, né? Vão ser 3 temáticas. No primeiro dia, 2, vai ser nutrição e reprodução de animais de pequeno porte, né, de monogástricos, onde a gente já confirmado, né? Tem um Bruno, o professor Bruno, da UFMG, que vai falar sobre o porco do cerrado, que foi desenvolvido por eles lá. A professora Cristina Sá, que vai falar sobre nutrição de cães e gatos. A professora Cristina Sá é da UFMG, Montes Claros. Aí vai vir um professor Leonardo, da UFJF, falar também sobre reprodução de cães, né? Aí o primeiro dia vai ser voltado para pequenos animais e monogástricos. Leonardo, que era professor da PPG Vet ou não? Sim, um Leonardo Laralana. O Leonardo é muito bom. Assim. Tem uma galera muito boa de pequenos. Aí, o segundo dia vai ser da área de reprodução. Já fica aqui o convite. Você, viu, Everton, aqui como palestrante com a gente. Eu quero você aqui, porque quem é bom tem que andar junto.
Já está confirmado aqui a professora Letícia Socolaro Oliveira, que é da UFMG BH. Ela vai falar sobre... Zocalado. Socalalo, né? Eu não consigo falar esse nome, não, é diferente. Vai falar sobre as oportunidades e desafios do semissexado. Vai ter um palestrante também da ABS, que eles ainda ficaram de confirmar quem vai ser. E a gente conta também com a presença do Carlos Consentini, que vai também falar aí sobre os programas de otimização da IATF. E no dia 4, quer comentar? Não, nada, não. Você vai ficar aí, né? A Letícia é feríssima. A Letícia foi da minha banca do mestrado. Então, assim, na reprodução só vai ter uma galera muito top. O Everton, a Letícia, o Carlos Consentini. Então, tá top. E aqui, agora vamos falar no dia 4, que a temática vai ser nutrição animal, nutrição de bovinos, no caso. Então, o Pedro Veiga já está confirmado. O Pedro da Nutron Cagil. O Victor Rezende vai falar sobre suplementação a passo, é o professor da Universidade Federal do Goiás, já está confirmado também. Aí vai vir um Edson Marcos Porto, que é do Instagram Passo Semiárido, ele é professor da Unimontes, ele vai vir falar sobre o capim búfalo como alternativa estratégica para o semiárido. E vai vir o professor Vicente também, que é um dos autores da Tabela Brasileira de Composição de Alimentos, e ele é professor da Unimontes, ele vai vir falar sobre o uso da silagem de palma forrageira na alimentação em vacas leiteiras. Então, gente, assim, no dia 5, a gente vai ter o dia de campo, né, na sequência, mas ainda não fechei ainda a agenda com o pessoal do dia de campo, mas praticamente está fechado aqui o simpósio nosso. Eu conto com a presença de vocês todos, ajuda a divulgar, venham, você traz sua equipe, viu, Everton? Sim. Eu acho que faz parte, né? Isso aqui, esse esforço que a gente faz, não é só para os alunos, é para toda a sociedade, para toda a comunidade, que eu sei que a equipe sua contribui muito com a formação dos meus alunos, assim, de antemão, já agradeço, viu? E conto com a presença de todos aqui. Vou passar a palavra para a Luana, que é uma componente da Cuidando do Boi, para ela fazer os agradecimentos finais a você, Everton, por essa excelente palestra, né? Foi praticamente uma aula. Imagina. Bom, Everton, a gente queria te agradecer por ter aceitado o nosso convite, ter disponibilizado o seu tempo, né, para passar tanto conhecimento, assim, para a gente, e por ter dado essa palestra incrível, porque foi, assim, é muita coisa que a gente tem que entender, né, dentro do mundo da reprodução, de embriões e tudo mais. Você tirou muitas dúvidas da gente, então a gente queria te agradecer. Não, eu que agradeço pelo convite, podem contar comigo sempre. Assim, eu tentei mudar um pouquinho da temática do nosso bate-papo, porque toda vez a gente sempre vai falar de reprodução, né, tal, fisiologia, né, e assim, eu acho que tem outras coisas que eu acho que são tão importantes quanto isso, né, então eu não sei se eu consegui agradar a todos, ou se eu consegui transmitir o que eu imaginei que eu gostaria, né, de trazer essa informação e trazer algumas informações, né, para vocês, de um pouquinho de mercado, um pouquinho de algumas coisas aí que eu acho que são importantes, que a gente tem que ter esse conhecimento. Então, parabenizar o Tonico e todos os alunos aí pelo esforço do Cuidando do Boi, vão em frente. Uma coisa que eu acho que a gente tem que tentar criar aí, Toninho, é levar essa moçada aí para as fazendas, né? Tentar ver alguma maneira. A gente fazia isso na Conapec lá em Botucatu, né? A gente atendia, né, as pequenas propriedades, as propriedades em volta. E como é que era o trabalho nosso? A gente sempre tinha uma dupla, né, de profissionais, né, que atuavam junto naquela propriedade. Daí eles faziam todo tipo de desenvolvimento de trabalho na propriedade, né? Dados, fazia assim, realmente uma administração do negócio, né? E essas visitas, elas eram mensais, né? Tinha uma visita por mês, onde daí ia uma equipe ia um de cada fazenda, ou a dupla, e mais alguns ajudantes para fazer determinado trabalho lá. Aí, essa vez, a gente vai fazer a vacinação. Ia lá fazer a vacinação. E toda vez tinha as reuniões
que eram semanais, né? Então, toda caso de cada fazenda era trazido para dentro de uma reunião e daí era discutido, né, com todos os membros do grupo, mais o Zequinha, que sempre estava presente nas reuniões, para poder falar, ó, o desafio dessa fazenda é isso, qual vai ser a estratégia, o que nós vamos fazer, o que nós vamos... Então, assim, isso era feito, isso era cobrado, né, do produtor, claro que um valor, né, mais simbólico, mas que ajudava a manutenção do grupo também, certo? E era uma coisa bacana porque dava oportunidade dos alunos irem nas fazendas, né? E oportunidade dos produtores terem esse acompanhamento técnico, né, num custo mais acessível, né? Então, isso é um modelo que tinha da Conapec lá, eu não sei se hoje eles continuam dessa maneira, mas ela era assim, né, funcionava assim e funcionou durante muito tempo dessa maneira. Então, acho que às vezes é uma coisa que pode pensar, ver se às vezes dá certo, se não dá, para poder tentar. Show de bola. Eu acho que o caminho é esse, viu, Everton? O caminho é esse. A gente ainda está engatinhando, né? É muito serviço, é muita coisa diferente, é muita demanda. Assim, eu sei que os estudantes, de maneira geral, eles ficam assim... Tem muita coisa para resolver, coisa familiar, é estágio, é prova, e assim, a cabeça fica mil, mas a gente tem isso em mente, isso aí está anotado, viu? Isso aí está anotado. Agradeço novamente a colaboração, mas a gente, em breve... E só para vocês entenderem o que a Conapec ela fez, né? Esses profissionais que saíram de dentro da Conapec, por exemplo, o Reinaldo Cook, que talvez hoje seja um dos maiores nomes, né, de nutrição de bovino, professor na Texas A&M, saiu de lá. Ronaldo Serri, né, também saiu de lá. O Davi Brito, hoje está numa multinacional, mora na Holanda, saiu de lá. Né, assim, tem vários professores, né, universitários, talvez no mundo inteiro, que saíram de dentro da Conapec, né, e tiveram essa oportunidade e aprenderam o Edmundo Vilela, né, dono da Lajeado, junto com o Thiago Lozzi, foram membros da Conapec, né? Hoje a Lajeado talvez a maior empresa de inseminação, né, do Brasil, talvez do mundo, né? Fazem mais aí de 500 mil IATF por ano, né, por estação. Então, assim, muita gente, foi um negócio que foi muito importante na formação de muitos profissionais. Então, essa moçada que está do seu lado aí, Tonico, eles têm que entender o tanto que isso é importante, o tanto que fazer parte de um grupo desse é bacana, o tanto que isso cresce, faz com que eles cresçam um profissional. E assim, eles entenderem que o tanto que você doa de tempo para eles, o tanto que isso é difícil para você também, né? Então, assim, o tanto que você tem que se doar para poder fazer com que isso funcione também. Bom, então, também quero agradecer a todo mundo, né, que veio prestigiar, assistir a palestra, né, ficou até o final. E lembrando que a palestra vai estar salva, né, o Tonico gravou ela, e ela vai ser postada no YouTube para quem quiser assistir novamente. Show de bola, viu? Agradecendo novamente a todos. Quinta-feira que vem a gente tem, novamente, a gente vai estar postando o novo palestrante em breve. Muito obrigado. E o Igor deixou uma mensagem muito top aqui, vou ler só do Igor, tem vários agradecimentos aqui. O Igor postou aqui, ó, parabéns, Everton, meu colega de trabalho e mentor. Sempre é um prazer ouvir a sua experiência e o seu conhecimento. Sempre cresço e me desenvolvo pessoalmente, profissionalmente, quando escuto suas palestras e nossos bate-papos. Parabéns, pessoal do Cuidando do Boi, e obrigado pelo excelente evento que nos engrandece sempre. Obrigado, viu, meu amigo? O Igão é um cara fora de série, né? A maneira que você conheceu ele não foi a mais agradável do mundo, né, Tonico? Mas é um puta profissional e é um puta de um cara, né, bacana e meu amigo e bacana demais. Gente, muito obrigado. Estou encerrando por aqui. Fica com Deus, viu, Everton? Obrigado de coração. Falou, grande abraço a todos aí, boa noite a todos. Valeu.